Fundos imobiliários caindo. O que compra agora? Fundo de papel ou fundo de tijolo? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a maior dúvida do investidor de longo prazo, que é o que comprar quando o mercado está em queda. Aliás, já comenta aqui embaixo, o que você está fazendo? Você já aportou tudo, a primeira queda que aconteceu, você já pegou seu dinheiro, comprou tudo que dava, tá sem dinheiro agora, tá só olhando o mercado. Você tá aportando aos poucos, porque você tá vendo tudo que tá acontecendo na economia, política fiscal, entre outras coisas que estão acontecendo aí, que estão movimentando e jogando nossa bolsa de valores para baixo. Então você está aportando aos poucos, ou você tá só olhando, tá pensando que vai cair mais, tá olhando e falando, ixi, isso daí eu já conheço, isso aí pode ser que caia mais ainda, então vou esperar um pouco mais para aportar. Comenta aqui o que você tá fazendo, só que eu sei que de modo geral, pelo menos um investimento da sua carteira tá com prejuízo. É normal, a gente passa por ciclos de mercado e a gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo e eu vou dar minha opinião para vocês sobre o que eu acho que você deve fazer agora e eu quero saber a sua também, por isso que eu já pedi para você deixar aqui no comentário. Pra gente entender um pouco mais sobre o que a gente deve fazer em um momento de queda do mercado, a gente precisa ter muito bem em mente que o mercado ele se movimenta em ciclos. E esses ciclos são movimentados por três coisas. Um é a taxa Selic, o outro é a inflação e o outro é o otimismo dos investidores. Então, se você começou a investir, não fica olhando só para os indicadores de investimento. A gente está lidando com um negócio. Uma ação é um negócio, um fundo é um negócio, um ativo de renda fixa é um negócio. São investimentos que a gente está fazendo na nossa carteira e cada investimento tem que entrar na nossa carteira de uma forma estratégica. Só que o mercado, ele se movimenta em ciclos. Por isso que a gente fala que tudo é cíclico. Ele vai, volta, vai, volta. E se você pegar os livros de investimentos, você vai perceber que muita gente já passou várias vezes pelo que você está passando agora. Não importa se você começou a investir há 1 ano, 2, 3, 10 ou 20 anos. O mercado ele é cíclico. Então a gente consegue identificar padrões do que já aconteceu lá atrás e a gente consegue tentar precificar o que pode acontecer lá na frente. E isso aqui que vocês estão vendo é o que você precisa sair daqui desse vídeo entendendo para você entender se é hora de comprar fundo de papel ou de tijolo. A gente tem o bull e o bear market, que característica um mercado de alta e um mercado de baixa. Só que o mercado, ele lida com o otimismo dos investidores. Então, em alguns momentos, a gente está aqui nesse ponto. A gente está no otimismo, todo mundo feliz com o que pode acontecer, entra o entusiasmo, entra a emoção e entra a euforia, que foi o que a gente passou há mais ou menos uns 2 anos atrás, onde a gente tinha uma taxa Selic em 2%, bolsa, ações, cripto, tudo bombando, todo mundo ganhando dinheiro. A taxa de juros começou a subir, começou a entrar o momento de negação, ansiedade, medo, depressão, pânico, capitulação. A gente entrou no ponto mais difícil aqui, que foi o desânimo. A gente estava passando por uma fase muito difícil. A gente não sabia o que ia acontecer com o mundo no momento de pandemia. Todo mundo estava cauteloso na hora de fazer um investimento. Depois que a gente entrou nessa fase de desânimo, já que a taxa de juros estava lá em cima, a hora que a taxa começou a diminuir, a gente voltou a entrar aqui no ceticismo, esperança e começamos a ver um pouquinho do que pode ser a volta de um mercado de alta. Só que assim que saíram as notícias, Estados Unidos com taxa de juros alta, inflação no mundo todo, todos os governos imprimindo dinheiro, inclusive aqui no Brasil, muito dinheiro sendo injetado na economia, política fiscal ineficiente, entre várias coisas que eu tô sempre comentando aqui com vocês, que vocês estão cansados de saber, a gente pulou da parte de esperança para o ceticismo. E a gente está aqui nesse ponto agora. A gente não sabe se a taxa Selic vai continuar em 10,50 até o final do ano, se vai cair, se não vai cair, se vai cair um pouco menos, se lá nos Estados Unidos eles vão ou não vão cortar os juros. E aí a gente fica nesse embate, onde o mercado fica pulando entre a esperança e o ceticismo. A esperança e o ceticismo. E o que isso aqui tem a ver com você? Porque se você sabe como funciona os ciclos de mercado, você não vai ficar comprando ou vendendo um ativo só porque o preço da cota está oscilando. Você vai entender o que está acontecendo, você vai entender as regras do jogo e você vai começar a investir muito mais consciente. Como eu comentei com vocês, os 3 pontos são taxa Selic e inflação e também o otimismo, ou seja, o sentimento dos investidores. E a taxa Selic, ela está sempre subindo e descendo para equilibrar a nossa economia. Então, o governo vai lá, aumenta a taxa Selic para derrubar a inflação. Daqui a pouco, diminui a taxa Selic de novo, a inflação sobe e esse ciclo sempre continua. Então, a gente tem sempre uma sensação de ganho e uma sensação de perda. E é nesse momento que você, como investidor, precisa olhar para o mercado para entender como você pode ganhar e como você pode evitar não perder. Por isso que a gente está aqui discutindo se vale mais a pena comprar um fundo de papel ou um fundo de tijolo. Olha só que interessante esse gráfico. Como o mercado ele vai acompanhando os ciclos da economia, a gente sabe que uma taxa de juros mais alta joga o mercado para baixo. E a gente consegue ver isso historicamente. Olha só, a linha laranja aqui é a Selic, a verde é o Ibovespa. Então, a Selic lá em cima, Ibovespa para baixo. Ibovespa para cima, Selic para baixo.
Ibovespa para cima, Selic para baixo. Ibovespa para cima, Selic para baixo. Quando aconteceu aquele rolo no mercado em 2015, 2016, olha só, a Selic chegou a 14%, o Ibovespa estava beirando aqui abaixo dos 60 mil pontos. Depois, na hora que a taxa de juros desceu novamente, chegou ali na casa dos 6%, o Ibovespa explodiu, passando dos 100 mil pontos. E isso acontece com os fundos imobiliários também. A linha vermelha aqui é a Selic, azul o IFIX. Sempre que a Selic está lá em cima, IFIX para baixo. Selic lá em cima, IFIX para baixo. Essas linhas chegam a se cruzar e é nesses momentos que acontecem os ciclos de mercado e que entram as melhores oportunidades. Então, dentro desses ciclos, a gente sempre está alternando entre o otimismo, a euforia, o desânimo e o ceticismo. E eu decidi mostrar isso aqui para você nesse vídeo porque se você abrir o mercado hoje, basicamente quase todos os fundos imobiliários estão se desvalorizando. Se a gente pegar aqui o MXRF11, no ano uma queda de 2,96%. MCCI11 também o fundo de papel middle risk caindo 2,24% só nesse último mês. A gente pegando um fundo de tijolo, HGLG11, no último mês caindo 1,42%. VISC11, fiz um vídeo completo aí para vocês, no ano caindo 8,69%. XPLG11, também um fundo bem conhecido aí de galpões logísticos, no ano caindo 6,19%. E por que isso está acontecendo? Eu já fiz um vídeo aqui recente também falando sobre a queda das ações dos fundos imobiliários, só que a gente sabe agora que o mercado se movimenta em ciclos. E a gente pegando o último boletim Focus, isso aqui fica muito claro pra gente. Nas últimas 4 semanas, o mercado estava projetando uma Selic em 9,75 no final de 2024. Passou um pouco mais de tempo, em uma semana, no último boletim Focus, o mercado já projetou uma Selic em 10,25, para 2025 9%, 2026 9% e lá em 2027 na casa dos 8,63 a 9%. Se você acompanha as notícias, você sabe que não tem como a gente cravar exatamente o que pode acontecer. Na verdade, ninguém consegue, né? Você pode pegar vários economistas aí que tentam prever o dólar, prever a inflação, prever os índices e ninguém consegue, porque não tem como você pegar algo que já aconteceu para projetar o que vai acontecer lá na frente. Você pode ter uma expectativa, mas nunca bater o martelo, porque existem coisas aleatórias que acontecem a todo momento. Não tem como a gente prever o que pode ou não pode acontecer. Mas o ponto é, se você sabe que a gente está aqui nesse ponto de ceticismo, você vai ficar muito mais confortável na hora de fazer um investimento, entendendo que o mercado ele vai e ele volta dependendo das taxas de juros. Olha só, essa notícia há basicamente um ano atrás. Índice de fundos imobiliários de tijolo sobe 8% em 2 meses. É hora da virada? Há menos de um ano atrás, a gente já estava projetando expectativa dos fundos imobiliários de tijolo explodirem. Ninguém mais estava falando de fundo imobiliário de papel, todo mundo reclamando que os fundos imobiliários de papel não iam pagar mais de 1% ao mês. O mercado já estava saindo do ceticismo e voltando para a esperança e para o alívio. Ninguém mais imaginava que a Selic poderia continuar em 10,50 ou nem cair em 2024. Alguns economistas falavam de uma Selic no final de 2024 e no meio de 2025 em 9 a 8,5%. Por isso que a gente não deve investir olhando somente a rentabilidade de um investimento, porque você pode escolher um bom investimento e mesmo assim, por causa dos ciclos econômicos, ele acabar te dando um prejuízo momentâneo e aí quando você pode ter a oportunidade de comprar ele com desconto, você está acabando vendendo e depois acaba comprando de novo pagando mais caro. E o que eu quero mostrar para você ficar ligado, isso aqui vai ajudar você a tomar uma decisão se você deve ou não deve comprar um fundo imobiliário. Pegando aqui o MXRF11 no Investidor 10, a gente pode ver aqui, se a gente pegar a cota patrimonial padrão do MXRF11, nos últimos 10 anos ela basicamente andou de lado. A gente saiu aqui de uma cota a R$ 9,07, sendo negociada agora a R$ 10,18. Então, no período de 10 anos, ele subiu, desceu, oscilou bastante como qualquer investimento em renda variável, mas basicamente andou de lado todo esse percurso. E se você colocar aqui a cota ajustada, levando em consideração o reinvestimento dos dividendos, a gente vai ver que a cota subiu de valor patrimonial porque você foi reinvestindo os dividendos. Se a gente pegar o HGLG11 aqui, um dos principais fundos de galpões logísticos da Bolsa, a gente pode ver que a cotação do HGLG11 nos últimos 10 anos, a cota ajustada, ela saiu aqui de R$ 108,01 para ser negociada agora a R$ 159,49. Isso acontece porque os fundos imobiliários de tijolo, eles vão repondo a inflação no período, porque os imóveis têm os seus aluguéis reajustados pelo IPCA e pelo IGPM. Então, o patrimônio do fundo, ele vai crescendo, sendo reajustado pela inflação. Agora, se a gente pega o MXRF11 aqui, a gente vê que nos últimos 10 anos, a cota saiu aqui do valor de R$ 8,71 para hoje ser negociada a R$ 10,18. Então, mesmo olhando um período bem distante, o MXRF11 sendo um fundo bom, sendo um fundo bacana, maior número de cotistas, pagando dividendo yield interessante, boa liquidez, ele tem uma cota que no período de 10 anos praticamente andou de lado, saiu de 8 para R$ 10. E isso acontece porque quando a gente investe em um fundo imobiliário de papel,
a gente está comprando uma carteira de crédito e não comprando imóveis físicos que vão repondo a inflação ao longo do período. Você está comprando um fundo que pega o dinheiro e empresta através do CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. Então você ganha um spread daquela carteira de crédito e é nesse spread que você recebe uma taxa de juros que vai repondo a inflação. Mas se você não reinveste esse dinheiro, as cotas do fundo de papel vão andando de lado porque o fundo não repõe a inflação do período. Pode filtrar isso aqui, ó. A cota padrão andando de lado, se a gente pegar a cota ajustada, a gente vai ver que ela foi subindo ao longo do tempo. E o HGLG11 também. Se você pegar o dinheiro e reinvestir os dividendos, você vai aumentando as cotas e o patrimônio do fundo vai crescendo durante o período. Só que olha esse ponto aqui que você precisa saber investindo em fundo de papel. Como você está comprando uma carteira de crédito, quanto mais caro você paga nas cotas, menor é o spread que você recebe. Olha, no próprio relatório aqui do MXRF11, eles mostram aqui que se você pagar R$ 9,04 na cota, você recebe um spread de IPCA mais 10,70 e um CDI mais 5,83, uma excelente taxa. Só que hoje a cota está sendo negociada aqui próximo a R$ 10,20. Então se você pagar R$ 10,20 na cota do MXRF11, olha só a spread que você vai receber, R$ 7,86 e um CDI de 0,71. Por que isso acontece? Vamos fazer uma conta de padaria aqui para ficar mais fácil de você entender. Se você tem uma cota do MXRF11 custando R$10 e ele paga 10 centavos por cota, se você pega R$20, você compra duas cotas, recebe 20 centavos. Agora, se a cota do MXRF11 sobe e mesmo assim eles continuam pagando 10 centavos por cota, é como se com R$20, ao invés de comprar duas cotas e receber 20 centavos, você estivesse comprando uma única cota recebendo 10 centavos. Só que esse é um exemplo básico para exemplificar para você que quanto mais caro você paga na cota, menos cotas você consegue comprar dependendo do valor que você tem e por consequência o seu dividendo, o seu rendimento também é menor. É por isso que comprar fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1 não compensa, porque você acaba pagando mais caro no patrimônio do fundo do que o que ele realmente vale. É como se o patrimônio do fundo custasse R$1 e você que compra um fundo imobiliário de papel a R$1,03, R$1,05, tivesse pagando ao invés de R$1 pelo patrimônio justo, tivesse pagando R$1,03, R$1,05 e isso aqui vai impactar diretamente o rendimento que você recebe. E ao contrário do fundo imobiliário de papel, olha só se a gente pegar aqui o relatório do HGLG11. Ele tem aqui os reajustes dos aluguéis dos imóveis. Da mesma forma que anualmente o seu aluguel também sobe aí reajustado pela inflação e IGPM, os fundos imobiliários de papel que têm imóveis também vão tendo esses aluguéis reajustados. Então o fundo recebe, o patrimônio do fundo também cresce e isso aí vai sendo realocado no valor do patrimônio do fundo, as cotas também vão sendo reajustadas ao longo do período. E isso aqui ainda fica mais claro pra gente quando a gente pega o MXRF11, que é um fundo de papel, e compara com o índice CDI e IPCA. E a gente nota aqui que ao longo do período, essa linha vermelha aqui, em alguns momentos ele perdeu para a inflação, em outros momentos ele ganhou. Mas aqui ao longo de 10 anos, o MXRF11 ele teve uma rentabilidade de 166,49% frente a 142 do CDI, frente a 74,89 do IPCA. Já o HGLG11, que é um fundo de tijolo que tem as suas cotas reajustadas pela inflação e vai repondo a inflação ao longo do tempo, no mesmo período de 10 anos, ele rendeu 233,17 frente a 142 do CDI, frente a 74% do IPCA. Entendendo tudo isso, você precisa ter um manual aí embaixo do braço, onde você entende qual é o melhor momento para comprar um fundo de papel ou um fundo de tijolo. Basicamente, como o fundo de papel, ele paga mais com uma taxa Selic mais alta. Com uma taxa Selic mais alta, você consegue receber um maior rendimento no fundo de papel, mas é nesse momento que você tem as melhores oportunidades para comprar os fundos de tijolo. E quando a taxa Selic diminui, os fundos de papel pagam menos, os fundos de tijolo pagam mais, e é nesse momento que fica mais interessante comprar fundo de papel e receber um rendimento maior de fundo de tijolo. Então você que está hoje assistindo esse vídeo e não sabe o que você faz vendo o mercado todo em queda, olhe para sua carteira e identifique as melhores oportunidades. Mas já sabendo que nesse momento a gente tem uma taxa Selic em 2 dígitos, ela pode permanecer assim até o final de 2024. Nesse momento, um fundo de papel pode ser estratégico na sua carteira para você segurar um bom rendimento. Mas também é a melhor oportunidade para você comprar os fundos imobiliários de tijolo, porque você está comprando o patrimônio do fundo. Quando você compra um fundo imobiliário de tijolo com desconto, é como se você pegasse todos os imóveis daquele fundo, dividisse pela quantidade de cotas e você vendesse essas cotas e pegasse um dinheiro na mão. Com aquele mesmo dinheiro na mão, se você fosse comprar os mesmos imóveis, você não conseguiria, porque os imóveis valem mais do que o dinheiro que você conseguiu vendendo aquelas cotas. Então você consegue comprar cotas mais baratas em relação ao valor patrimonial do fundo. Conclusão que eu chego aqui, e essa é a minha opinião.
Sempre é bom você ter fundos de papel e fundos de tijolo, mas sabendo entrar no momento certo e equilibrar essa carteira de uma forma onde você vai ganhar da inflação e também receber bons rendimentos. Eu, nesse momento de queda, tô olhando mais para os fundos de tijolo. O que você tá fazendo? Comenta aí. Tá só olhando o mercado porque já aportou tudo? Tá só olhando o mercado acreditando que ainda vai cair mais? Ou tá fazendo seus aportes pouco a pouco? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto. Valeu!